não está apoiada ou mesmo fundamentada em palavras persuasivas, cativadoras de sabedoria humana, não. Ele está falando, olha gente, a base, o que sustenta o que eu estou dizendo para vocês, o fundamento da minha fé, a chama que arde dentro de mim, o apoio da minha mensagem está no poder de Deus. A base da minha fé e da sua fé tem seu poder. Porque um dos nomes de Deus é El Shaddai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Um dos nomes de Deus é esse. E Ele é o Deus do sobrenatural. Queridos, a presença tão linda de Deus aqui. E Ele traz o sobrenatural para as nossas vidas. Nós precisamos entender que Deus é poderoso. Se nós não nos movermos no poder de Deus, nós vamos nos mover no natural. Para se mover no natural, veja bem, eu dou espaço aqui, olha, no natural. Antes de eu ser crente, de eu conhecer Jesus, eu dava esse mesmo passo assim. Mas se mover no poder de Deus, é você falar, Senhor, para onde eu vou? Senhor, age nessa situação. Senhor, tu és o Deus do impossível. O Senhor pode todas as coisas. Uma certa vez nós estávamos fazendo um evangelismo numa cidade do interior. Pegamos uma estrada de terra, uns carros cheios de caixa de som. E rodamos ali aquela cidade, proclamando Jesus. Muito difícil, e na volta choveu demais. Mas choveu demais. E tinha um atoleiro na estrada, de volta, a equipe não tinha onde dormir. E nós oramos, Senhor, encurta o caminho. Nós não podemos passar por aquele atoleiro. Queridos, pegamos a estrada, pegamos uma curva, e o carro fazia assim, ó, eu estava dirigindo, ele ia para cá, eu ia para lá, ele ia para lá, cheio de caixa de som na carroceria. Fizemos outra curva, fizemos mais uma curva, pegamos uma retinha. De repente, o carro na frente parou. Eu falei assim, atolou. Chegamos no atoleiro. E eu comecei a ouvir gritos. E todo mundo descendo a chuva e dançando. Nós havíamos chegado no destino. Glória a Deus. Se mover no sobrenatural é isso. Não sei como, mas depois daquela curva chegou. Se mover no sobrenatural é quando você está enfrentando certa situação, você dá uma voz de comando. Diga, voz de comando. Eu e você, nós temos uma voz de comando. Ela não comanda Deus, mas na autoridade do nome de Jesus ela comanda o diabo. Amém. A nossa voz comanda o diabo. Se você disser assim, fora, em nome de Jesus, ele não tem outra alternativa a não ser sair. Ele não pode fazer outra coisa. Então, nossa voz comanda. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Uma vez eu estava enfrentando um processo trabalhista baseado em mentira, eu já contei isso aqui.
Queridos, não tinha jeito. Lá no Ministério do Trabalho, os caras mentem e acabam ganhando. Não aconselho ninguém a fazer isso. Defenda o seu direito, sem mentir. Eu entrei naquela sala e dei uma voz de comando. Eu entrei e falei: eu proíbo a mentira neste lugar. Em primeiro lugar sobre minha vida, e depois sobre todos aqui. Na hora do depoimento daquela mulher, você, o juiz, você alegou isso, sim ou não? Não saiu. Só saiu a verdade. Glória a Deus. E aquele juiz falou assim: para que a senhora veio aqui? A senhora conta uma mentira e aqui você fala toda a verdade. Se mover na dimensão do poder. É assim. E você viu no texto aqui que eu li de Paulo falando aos Coríntios, mas o versículo 3 de 1 Coríntios 2 diz assim: foi com fraqueza, temor e com muito tremor. Sabe o que Paulo está falando aqui? Eu, Paulo, estive entre vocês como homem que tem as suas fraquezas, que tem temor, mas eu tremo diante de Deus. Então Paulo está dizendo assim: eu, um homem comum, baseei a minha fé no poder de Deus, baseei a minha pregação no poder de Deus, baseei a minha vida no poder de Deus. Não é somente sentar e esperar a bênção. A palavra de Deus diz que a bênção persegue aqueles que temem a Deus. Mas o poder de Deus tem que ir na nossa frente. Tem hora que a porta abre ou fecha, ou a enfermidade vai embora do comando de poder. Pensa a situação da sua vida e já vai pensando qual o comando que você vai dar. Homem normal, diga homem normal. Logo eu e você. Só homem normal. Logo eu e você podemos nos mover como Paulo, Pedro e todos os outros que se moveram neste mundo em poder. Eu e você, como homem, como mulher, no nosso temor, na nossa fraqueza, podemos nos mover em poder. Amém? Amém. Glória a Deus. E esse homem, o Paulinho, se ele fosse aqui, ele era Paulinho, porque ele era desse tamanho. Ele era calvo e ele respirava bastante ar, sem esforço. Porque os estudiosos dizem que Paulo tinha uma barbatana aqui assim, não tinha beleza nem formosura, era como a gente mesmo, mas se movia. O Paulinho se movia no poder. Glória a Deus. Lá em Atos 14, de 8 a 10, está assim, vou ler rápido para a gente ganhar tempo. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-se, fica de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. É assim, queridos. Diga comigo: quando minha fé está fundamentada no poder de Deus.
De repente, você está andando e você olha, porque Paulo olhou e viu fé. E aquela fé testifica, você fala, levanta, cara. Você está a vida inteira aí, ó, vamos embora. Em nome de Jesus. E aquele que nunca na vida dele tinha dado um passo. Ele era paralítico de nascença. A primeira coisa que ele fez não foi dar um passo. Ele deu um salto, ele deu um pulo. E é assim, quando Deus toca na sua vida, você pode estar querendo andar, mas Deus vai te fazer saltar. Glória a Deus. É assim que ele faz. E o Paulinho lá também, em Atos 29 a 12, tinha um jovem de nome Eutico, que estava sentado numa janela. Ele adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar. Quando levantaram, ele estava morto. E aí o Paulinho falou, calma gente, incomoda não. Eu estou me movendo lá para lá, no poder de Deus. E Paulo se moveu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fique alarmado, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito